Nesta casa, dizemos a verdade, fazemos o nosso melhor. Pedimos desculpas, somos tolerantes, nos divertimos, erramos e perdoamos, rimos e choramos, amamos demais, somos uma família. Hey, gente querida, mulher querida que está aí me vendo agora. Eu trouxe esse quadrinho para vocês, porque esse quadro é um quadro que eu tenho na minha casa, na minha sala, bem assim num lugar estratégico, para eu e os meus filhos lembrarmos disso diariamente. Sabe por quê? Porque esse foi o recurso que eu precisei encontrar na minha vida para me lembrar, às vezes, que eu sou o suficiente, que eu sou boa o bastante para eles e que eu estou fazendo o meu melhor. Às vezes a gente esquece disso, gente. E às vezes a gente esquece disso porque nós estamos vivendo uma cultura de escassez. Uma cultura que está o tempo todo denunciando para a gente a falta. Vocês querem ver uma coisa que eu tenho visto muito nos meus grupos de mulheres, nos grupos de mães com quem eu trabalho, nas organizações por onde eu caminho, fazendo trabalho, fazendo rodas de conversa? Sabe o que eu tenho visto muito? Você chega lá e você pede para as pessoas dizerem assim: olha que exercício simples, me conta alguma coisa, anota aí no seu papel. 3 coisas das quais você se orgulha em ser você quem você é. E 3 coisas das quais você quer mudar, você acha que você não é boa o suficiente, você quer transformar. Qual lista você acha que as pessoas conseguem preencher primeiro? É impressionante porque a maior parte delas, eu acho que vocês já sabem qual é a resposta, né? A maior parte delas consegue preencher uma lista gigante das coisas que precisa melhorar, das coisas que não estão boas o bastante, das coisas que elas acham que elas estão ruins e que elas precisam fazer diferente na vida, e a lista das coisas boas, do que há para celebrar, do que há de grande que a pessoa está fazendo na vida, fica pequenininho. E muitas vezes elas me olham com uma carinha assim, me dizendo: Tirza, eu não sei o que dizer. E, gente, essa é uma perspectiva que a gente precisa mudar. Porque vejam só, como que eu vou dar o meu melhor e como que eu vou ser uma pessoa que está para cima, que está conseguindo cuidar das coisas, que está vendo a alternativa, se eu estou o tempo todo me nutrindo só daquilo que falta? Só o tempo todo olhando para o que falta, para o que não há, porque eu preciso melhorar, porque eu ainda não consegui. A gente começa a construir uma relação com a vida que fica uma relação insustentável. E sabe qual é o pior? A gente tem feito isso com a maternidade. Uma coisa que a gente escolheu, que a gente cultivou, que você passou ali, ó, 9 meses gerindo, gestando, 9 meses naquela experiência de espera e construindo toda essa narrativa, quando ela acontece, parece que vem um balde em você e a gente transfere a experiência do encontro que aquilo tá te proporcionando para uma experiência de exigência, de cobrança e de obrigação sem fim. E aí olha o que começa a acontecer. É a mesma coisa desse copinho aqui. E que todos nós conhecemos essa metáfora, não é, gente? Que é aquela coisa. Como que você escolhe olhar para esse copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? E sabe o que muitas vezes tem acontecido na nossa vida? Às vezes até o copo está meio cheio. E a gente não está dando conta de nem perceber que ele está meio cheio. A gente não está validando nem a água que existe nele, como se fosse mais ou menos assim: se ele não está cheio, não adianta de nada, não vai nem matar minha sede. E aí eu nem me dou a oportunidade de beber o que há. Porque como não está do jeito que eu gostaria, então para quê? Não, tá meio cheio, Tirza, mas não tá gelado. E eu gosto é de água gelada. Tá meio cheio, mas a sede que eu tô era do copo inteiro. E aí a gente começa a brigar com essa experiência ao invés de usufruir o que há. Isso tem sido, gente, o que tem sido vivido hoje como a experiência da cultura da escassez, onde nós estamos o tempo todo balizados pela falta e não pela possibilidade de viver o que há. E dentro dessa cultura, a gente está muito condicionado a dizer o que está ruim. E a gente precisa aprender a soltar isso.
Porque tem uma coisa que nos significa na vida e que é muito importante. Por isso que eu botei esse quadrinho na minha casa. Porque eu também estou mergulhada nessa cultura e eu também estou o tempo todo exigindo de mim. É uma cultura de exigência, cujo paradigma é a perfeição, e eu já fiz um vídeo sobre a perfeição aqui, então vale a pena vocês assistirem para a gente seguir nesse diálogo e ver como isso é importante. Mas a gente constrói uma imagem idealizada que é insustentável sobre o que é ser uma mãe perfeita, sobre o que é ser uma mãe boa o suficiente. Então é quase como se fosse assim, a gente fica olhando para esse parâmetro e assim, é aquela mãe perfeita que nunca se irrita, que nunca se cansa, que é sempre fofa com os filhos e que sempre tem a palavra certa, de sabedoria, na hora certa, da maneira certa. E quando seu filho fala, não importa o quão cansada e angustiada você esteja com alguma coisa que aconteceu na sua vida, você para tudo e você se limpa para estar naquela atmosfera de amor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quem dá conta disso 24 horas por dia? Por favor, se você está me escutando agora e você é uma dessas mães que dá conta disso, por favor, me manda uma mensagem, me liga, porque eu quero te conhecer. Eu quero te estudar para a gente poder aprender com você e saber como a gente pode reproduzir isso que você está fazendo na vida de outras pessoas. Porque o que eu tenho visto e vivido e conversado com as mães, na verdade é um cenário bem diferente desse. É um cenário punitivo, é um cenário de culpa o tempo inteiro, e eu também já fiz um vídeo sobre culpa, trabalhando muito sobre essa questão da culpa e do cansaço, e como isso tem nos constituído na vida, porque a gente vai para esse nível de exigência surreal, surreal mesmo, gente. Tá? E aí a gente começa a ver, na verdade, no dia prático, mulheres sentindo dores muito profundas, que é assim: eu me sinto culpada porque eu estou indo trabalhar e eu estou tendo que deixar o meu filho, e isso está me fazendo ser uma mãe ruim ou uma mãe menor, ou eu não estou sendo uma mãe boa o suficiente porque eu não estou conseguindo passar tanto tempo com o meu filho, e eu estou sendo pior ainda porque, na verdade, o tempo que eu teria para estar com ele e que eu deveria estar tendo um tempo de qualidade e fazendo brincadeiras lúdicas, na verdade o que eu sinto é uma vontade, eu estou exausta. Então, na verdade, o que eu sinto é uma vontade de ficar quieta e de não fazer nada, e no máximo assistir um filme com ele e ficar deitadinha lá, quietinha, porque daí ele está aqui do meu lado deitadinho, quietinho, e eu também. Ou então, porque eu tenho que ir para o trabalho e, na verdade, o que eu queria era estar lá, e aí eu chego no trabalho e fico com a sensação de que eu não estou sendo suficiente no meu trabalho, porque a minha cabeça está em casa, o meu coração está em casa, então eu nem consigo me concentrar no que eu estou fazendo, porque eu não gostaria de estar ali, eu gostaria de estar em casa. E aí eu acho que eu não estou sendo bom o bastante no trabalho, que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ou com o meu marido, porque eu estou tão absorta às vezes com a experiência da maternidade, que aí ele começa a ficar carente, começa a me demandar, e eu fico me sentindo culpada, achando que eu não estou sendo a esposa ideal, a mulher ideal para ele, e que, poxa vida, eu não estou dando conta, porque ele quer sair para jantar, e na verdade tudo que eu quero é um tempo para dormir. E essas demandas vão se acumulando na nossa vida e no nosso dia a dia. E vão dando para nós sempre esse gostinho amargo de que nós não estamos sendo boas o suficiente, de que a gente não está dando conta. E aí, sabe o que é pior de tudo? A gente fica sempre olhando para o terreno dos vizinhos com a sensação de que as outras pessoas estão dando conta daquilo bem melhor do que você. E, gente, eu quero falar agora com você que é mãe. Eu quero te contar uma coisa para a gente partir de uma premissa diferente dessa. Independente de como você está vivendo essa experiência, você precisa ser capaz de olhar para você todo dia no espelho e falar: eu sou uma mãe possível, e isso é suficiente, e isso é bom o bastante. E para a gente dar conta de fazer isso, uma das coisas que nós temos que precisar começar a acolher é assim: cara, não importa o quanto você desejou a maternidade ou o quanto você não desejou, se foi um filho que veio sem você se planejar direito e quando você viu você estava grávida, ou se foi um desejo que você veio cultivando a sua vida inteira e de repente aconteceu. Não importa muito bem como isso aconteceu nesse momento. Uma coisa que nós precisamos ter coragem de reconhecer é que, independente do quanto a gente ame a maternidade e do quanto a gente vive essa experiência de ser mãe de um espaço de profunda entrega e de devoção, muitas vezes,
É difícil. E nós precisamos, mulheres queridas, termos coragem de reconhecer que é difícil. Não é que seja difícil sempre, mas que tem momentos que são completamente extasiantes e que você às vezes se vê sem saber o que fazer, que às vezes a gente fica mesmo à beira da loucura, porque é difícil. E é difícil porque é uma experiência nova, e ela é nova a cada instante. Mesmo que você tivesse feito um cursinho básico de maternidades, mesmo que você tenha cuidado de outras mulheres que foram mães ao longo da sua vida, quando você está vivendo a experiência, ela é dinâmica, ela é multifacetada, ela envolve um monte de emoções contraditórias, ela envolve experiências suas e estados de ânimo que remetem à sua infância, que remetem à sua verdade e à sua realidade. Ela te envolve de tal maneira, gente, é tão complexo, envolve tanta coisa. Como não dizer que isso não é difícil? Mas nós ficamos, quando a gente fica lá, presa na idealização, querendo ter a experiência como se fosse quase assim, eu vou ser absolvida por um ser sagrado que vai entrar em mim e de repente esse amor incondicional vai me invadir e eu vou dar conta de fazer coisas que eu não dava até o dia anterior. Mas agora eu vou dar porque eu estou imovida pelo esse amor. Gente, isso também não é verdade. E eu quero contar uma coisa para vocês. Quão mais difícil é a gente ser mãe, quão mais difícil é o nosso processo de autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você dá conta de reconhecer a sua história e desenvolver por você uma experiência de amor próprio e de autocuidado, mais você vai dar conta de encontrar nessa experiência da maternidade uma experiência de suficiência. E eu vejo e acredito profundamente que você é capaz e é suficiente. Sabe por quê? Olha para os seus filhos agora aí. Se eles estão vivos, você já é uma boa mãe. Se eles estão vivos e se eles estão aí, ó, sendo capazes de sorrir, de brincar, se eles estão tendo espaço para isso, se eles estão tendo uma boa escola, só aí você já está sendo capaz de ser uma boa mãe. Agora, o cuidado emocional que você vai ter com eles perpassa profundamente por um cuidado emocional que você precisa começar a ter com você. No curso que eu tenho dado, num curso online que eu tenho dado para mães equilibristas, eu trago diversas dicas de como você pode cuidar desse espaço e diversas ferramentas também, exercícios bem práticos, de como que você pode cuidar desse espaço em você e na sua vida, para que você possa viver essa experiência da maternidade a partir de uma experiência de aprendizado e não de uma experiência de eu já deveria saber o que é isso, eu já deveria estar fazendo de um jeito novo, porque você está se confrontando com essas dores pela primeira vez. E o lance da maternidade é que é tão dinâmico, né? Porque você está aprendendo junto com seu filho e ele aprendendo com você. Então, nas vezes que você se sente habilitada a fazer algo, que você fala, opa, agora eu estou bacana, ele te confronta com uma nova experiência, ele agora é adolescente e você agora tem que fazer coisas, o nível de exigência e a relação muda, você tem que construir uma nova conversa, uma nova maneira de proceder e isso muda tudo. Então, vamos começar a acreditar e a falar para você todo dia de manhã que você é suficiente. E para a gente dar conta disso, tem algumas dicas que eu quero te dar já agora. A primeira é o seguinte: a gente precisa começar a se observar e ter coragem de abrir mão dessa cobrança excessiva que a gente faz na nossa cabeça. Você não precisa ser 100% presente. Você não precisa acertar 100%. Sabe até por quê? Se você fizer tudo isso, você tira do seu filho a oportunidade de aprender, você tira do seu filho a oportunidade dele se desenvolver e dele criar estratégias, se a gente dá tudo pronto. Então, gente, solta. Vamos começar a aprender a soltar a cobrança excessiva. A outra coisa, então, soltando cobranças excessivas. Vamos tentar fazer isso? 2, vamos parar com a comparação. Nada é mais perverso no nosso dia a dia do que essa comparação. Sabe por quê? Porque a gente usa ela de 2 jeitos perversos.
Ou a gente rebaixa as outras pessoas e a escolha das outras pessoas, e aí a gente se sente ali numa posição de onipotência. Naquele momento você se sente bem e você fica ali pensando, não, eu estou fazendo desse jeito, mas fulano e beltrano estão fazendo daquele outro jeito, que absurdo. E aí a gente começa, ao invés da gente construir rede de apoio, a gente começa a se distanciar. Então, esse lugar não é um lugar legal. Ou nós nos comparamos com as outras pessoas para nos sentirmos aquém dela. Tipo, fulana de tal é tão melhor, olha como fulana de tal faz isso de um jeito lindo. Beltrana tira isso de letra e eu tô aqui sem saber o que fazer. Eu precisava ser uma mãe como fulana, ela sim é uma boa mãe. E eu me sinto péssima, porque eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de aquilo, eu não sei nem cozinhar. Como é que eu vou fazer a comidinha para o meu filho? Fulana de tal faz a comida orgânica. E aí a gente começa a pegar diversas iscas para nos fazer sentir mal e nos conectar ainda mais com aquela sensação de copo vazio. Terceiro, críticas e repressões a si mesma. Gente, por que nós fazemos isso? É uma pergunta que eu tenho me feito. Você às vezes fala com você dentro da sua cabeça de uma maneira, eu digo isso em quase todo lugar por onde eu vou e quase em todo vídeo eu falo sobre isso. A gente fala conosco na nossa cabeça de uma maneira que muitas vezes a gente não tem coragem de falar em voz alta nem com o nosso pior inimigo, mas conosco. E dentro da nossa cabeça a gente fala nesse tom crítico, perverso, como se tivesse um dedo acusador assim, ó, sempre te apontando que você já deveria saber e ainda não sabe. Deixa eu te contar, você está aprendendo. Então vamos soltar um pouquinho essas críticas. Vamos falar de uma maneira mais amorosa. E quarto, sabe o que a gente faz também? A gente começa a elogiar as outras pessoas justamente naquilo que a gente se condena. A gente elogia as pessoas justamente naquele aspecto que é a nossa falta. E esse elogio que a gente está fazendo para fora, ele entra em nós como um gosto amargo, sabe? Ele é elogio da boca para fora, mas por dentro ele nos apequena, ele nos atacha, como nos colocando ainda assim, ó, nos oprime, ao invés de nos dar uma sensação de liberdade. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esses 4 aspectos. As cobranças excessivas, as comparações desmedidas, as críticas e as repressões a si mesma, do tipo, que absurdo isso que você está fazendo, por que você... Olha você de novo aí fazendo a mesma bobagem. Vamos soltar isso. E por fim, esses elogios que nascem da sua sensação de falta. Fica de olho nessas coisas. Fica de olho porque eu quero, se eu puder, gente, eu quero te dar uma sensação de liberdade. De que você é capaz. Porque na hora que você começa... Vocês já viram alguém que a partir da punição trouxe algum comportamento novo, algum comportamento melhor? Olha que loucura isso que a gente faz na nossa cabeça. A gente acha que se a gente punir a pessoa, ela vai render mais. Como é que eu vou trazer o meu melhor a partir de uma conversa de culpa, de punição, o tempo todo severa comigo? Isso não traz o melhor de ninguém. Então, como é que você quer que você vá trazer o seu melhor como mãe e a sua suficiência e a sua exuberância como mãe, se você está o tempo todo se cobrando, se punindo e dizendo que você não é suficiente? Vamos mudar agora essa narrativa. E o meu convite para você, para que você faça essa transformação e para que você veja a grandeza de ser você quem você é que você comece a fazendo um exercício muito simples. Eu ensino vários outros desses no meu programa, no meu curso, mas hoje eu quero dar para você essa dica, de você começar a olhar para você com um olhar mais compassivo e com um olhar mais amistoso. E que você faça uma escolha diferente da escolha habitual que você tem feito. Que você se olhe nesse momento, que você viu que você fez algo, que naquele momento não te honrou, você deu uma resposta para o seu filho que você falou, putz, que meleca, não foi legal, não foi o melhor de mim. E ok, você respire e você fale com você nesse momento da maneira como você falaria com alguém que você ama muito, com a sua melhor amiga, e que você quer dar um apoio para ela, e que você quer dar um cuidado para ela, que você quer ser empática com ela. Então,
Vamos tentar fazer esse exercício? De você olhar para você e de você falar com você nesse momento, da maneira como você falaria com a sua melhor amiga, com um olhar amistoso e com um olhar compassivo. Eu tenho certeza que começando assim, você vai começar a descobrir o quanto você é uma mãe muito mais do que suficiente. Você é uma mãe incrível e você está atingindo exatamente a necessidade que seu filho precisa nesse momento. Vamos tentar? Um grande beijo. Gostou? Então vai lá agorinha, nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tirza Reis Oficial, e deixa seu comentário, fala sua opinião e me conta o que mais você quer ouvir aqui, para que esse programa seja nosso, seja seu. Espero você!